Então, irmãos, essa é a segunda parte do estudo. Agora a gente vai entrar na profecia das 70 semanas. Você aprendeu no vídeo passado o contexto histórico, o motivo dos 70 anos de cativeiro. Agora a gente vai entrar nesse assunto aqui, que é a profecia das 70 semanas. Eu vou ler todos os versículos e depois a gente explica. Recapitulando, lembra que Daniel estava orando, se arrependendo a Deus pelos pecados dele e do povo dele? Então vem Gabriel, do verso 20 ao 23. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, olha aqui, irmãos, ele queria instruir-me, e falou comigo e disse: Daniel, sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha isso, irmãos. O anjo Gabriel se coloca na frente de Daniel e fala assim, que desde o princípio das súplicas dele foi dada a ordem para ele vir trazer a resposta para Daniel das orações de Daniel que ele estava fazendo. E no verso 23 o anjo fala assim, considera, pois, a coisa e entende a visão. Uma pergunta, irmãos. Que visão? No capítulo 9 não tem visão. Tem apenas Daniel orando, lendo o profeta Jeremias, lendo a lei, Levíticos, se colocando em oração. Por que o Gabriel veio trazer um entendimento da visão? Que visão seria essa? Lembra que eu já falei no vídeo passado? Essa explicação dessa visão se trata a respeito do capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs, os sacrifícios contínuos e a purificação do santuário. É sobre essa visão que ele está vindo explicar. Ele está vindo aumentar a revelação das 2.300 tardes e manhãs. Tem aqueles que falam que não tem nada a ver, mas os textos é claro. Gabriel veio trazer entendimento da visão. Só que no capítulo 9 não tem visão. E sim, no capítulo 8, que está lá no final, que ele não entendeu. E depois o capítulo 10 do grande conflito, que está conectado. O grande conflito, as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas estão conectados. Por quê? Porque Jesus está trabalhando na purificação, está trabalhando na expiação dos nossos pecados, na purificação do santuário. E ele instituiu um tempo, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, para concluir essa purificação e derrubar o chifre pequeno, extirpar com toda a iniquidade que ele vem causando e incitando os homens. É sobre isso. Vamos entrar agora no verso 24. Então o anjo fala assim para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvilações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu li os versos inteiros aqui, irmãos, agora eu vou estar explicando verso por verso, do 24 ao 27.
O anjo se coloca na presença de Daniel para fazer ele entender a visão. A visão essa que eu já tenho batido na tecla. Capítulo 8, capítulo 10. Grande conflito, 2.300 tardes e manhãs. Vai culminar nessa revelação. Vai concluir aqui nessa visão das 70 semanas. O que seria então 70 semanas determinada para o povo de Daniel e para a cidade dele? O que seriam essas 70 semanas? Se você vir nessa palavra aqui, 70 semanas, e clicar nela, é que tá no editor aqui, peraí. Quando você clica, eu tenho essa Bíblia que ela tem o hebraico e o grego, que é o sentido literal da palavra, né? O sentido original. Quando você clica na palavra semanas ali no verso 24, aparece a palavra Shabua. E o significado dela é aqui, 7 períodos de 7 dias ou anos. Essa palavra Shabua, que representa aqui, que está representando as 70 semanas, essa palavra semanas ela serve para representar dias ou anos. Quando você vem e fala 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel, não quer dizer 70 semanas literais, tipo 7 dias na semana. Não. Para entender isso aqui, você vai ter que voltar na lei. Lá onde Daniel começou meditando na transgressão do povo, um capítulo anterior dá a explicação disso aqui. Agora vamos lá, eu coloquei uma nota aqui, Irmãos. Levíticos 25. Se ler inteiro, eu só vou ler 3 versos, do 8 ao 10. Olha o que está lá em Levíticos, irmãos, para vocês entenderem o que significa essas 70 semanas. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um para sua possessão e cada um para sua família. Tá vendo, irmãos? Aqueles 70 anos que eles ficaram presos cativos na Babilônia foi em vista da transgressão desses sábados aqui, que Deus tinha instituído para eles. Um ciclo de semanas de anos, que seriam 7 semanas, 6 dias vocês trabalham, no 7º descansa. 6 dias vocês trabalham, no 7º descansa. Isso teria um ciclo de 49 anos. No ano 50º, como está aqui no verso 10, eles iam proclamar liberdade na terra e cada um ia tornar para sua possessão e para sua família no povo de Israel. Isso representava o ano jubileu. E foi a transgressão desses estatutos aqui que o povo ficou 70 anos de cativo. Então, essas 70 semanas no verso 24, que estão determinadas para o povo de Daniel, não seriam 70 semanas dias, mas sim anos. Então, seria 70 semanas de anos. Entendeu? Tá conseguindo entender? Vamos avançar aqui. Eu já expliquei, né? Eu cliquei na palavra lá, vocês sabem que é Shabua. A palavra semana neste contexto representa uma unidade numérica de 7 anos. Logo, 70 semanas seriam 70 anos vezes os 7, que está lá em Levíticos, né? 70 vezes 7. Lá tá 7 vezes 7, que dá 49, e o 50º ano jubileu. Mas aqui seriam 70 semanas vezes 7, que equivalem a um total de 490 anos. 70 semanas vezes 7 equivale a um total de 490 anos. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Vamos calcular as 70 semanas, Entendendo a contagem das 70 semanas. Se cada dia da semana equivale a um ano, então uma semana equivale a 7 anos. 7 dias, 7 anos. Lembrando que as semanas são semanas, anos. Então o cálculo final seria 70 semanas de anos vezes 7, 490 anos. Então,
Agora nós vamos voltar nos versículos 24. Agora você entende que 70 semanas que estão determinadas para o povo de Daniel e sobre a tua santa cidade são 490 anos para o quê? 490 anos determinado para o povo de Daniel para o quê, irmãos? Vamos continuar a leitura. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. Esses 7 pontos, irmãos, 490 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cumprir essas 7 maravilhas. Existem 7 maravilhas que precisam ser cumpridas durante esses 490 anos que foram determinados, que são essas que a gente acabou de ler. Tem aqueles que falam assim, que as 70 semanas já se cumpriram lá na morte de Estevão ou na queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Mas para esses que pensam assim, como explica isso? Aonde cessou a transgressão? Porque a transgressão nesse mundo e no povo lá de Israel ainda continua. Aonde tem justiça eterna, se as injustiças nesse mundo continuam? Aonde que selou a visão e a profecia? Aonde que foi ungido o Santo dos Santos? Eles falam que Jesus fez essas coisas, mas não aconteceu isso aqui. Jesus começou a trabalhar em alguns pontos desse, mas ainda não está concluído não. As 70 semanas de Daniel ainda não estão concluídas, ainda não estão. Os 490 anos, ele sofreu uma pausa, e você vai entender agora, na continuidade. Então agora a gente sabe, a gente está indo por camadas. 490 anos para o povo de Daniel e a santa cidade dele, para cumprir esses 7 pontos, essas 7 maravilhas. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvilações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Vamos fazer uma pausa aqui. Tem uma vírgula aqui, mas vamos fazer uma pausa para mim poder explicar isso aqui. Então, irmãos, o anjo está falando para Daniel. Daniel, eu vou te explicar agora aonde vai começar o início da contagem desses 490 anos. E ele fala, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. Houve 3 decretos, irmãos. Desde que o povo foi liberto do cativo da Babilônia para voltar para Israel, para Jerusalém, houve 3 decretos. Um de Ciro, um de Dário e um de Artaxerxes, que foram os 3 reis medo-persas. O decreto que mais se encaixa é o de Artaxerxes, que ocorreu em 445 a.C. Esse é o decreto que é mais preciso. O de Ciro dá um pouco antes, o de Artaxerxes passa um pouquinho. Mas levando em consideração que os nossos calendários não são exatos, existe ali uma diferença de 5 anos mais ou menos. O que mais chega próximo, cravado à morte de Cristo, que é no ano 33, é o de Artaxerxes. Então a gente sabe que desde a ordem de Artaxerxes até Jesus, até ungido, essa parte aqui, esse verso aqui, até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então a gente agora entende que desde a saída de Artaxerxes, desde o decreto, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o aparecimento de Jesus, iriam contar 7 semanas e 62 semanas. O que seriam 7 semanas e 62 semanas? Isso aqui é os anos que estão sendo contados das 70 semanas. Tá vendo que o Senhor está cortando as 70 semanas? Ele colocou o primeiro período desde o decreto, 7 semanas, mais 62. Até o Messias, o príncipe. Aí ele ia aparecer, Jesus ia aparecer. Desde a saída da ordem, 400 e poucos anos antes de Cristo, desde a saída da ordem lá de Artaxerxes
Até o Messias iriam contar 62 semanas mais 7 semanas, que totalizariam 69 semanas. Até Jesus, até o aparecimento do Messias e o decreto que deu a saída da ordem, até Jesus contou 69 semanas, que totalizam 483 anos. Lembra? As 70 semanas são 490 anos. Essas 70 semanas são 490 anos. 490. A gente já calculou que é 70 vezes 7. 490, certo? Então, 7 semanas mais 62 dá um total de 483 anos. 483 anos. Então a gente sabe que desde a saída da ordem de Artaxerxes até o ungido, cumpriu corretamente 483 anos. Então, irmãos, nessa matemática, a gente compreende que ainda restam 7 anos. Faltam 7 anos para fechar as 70 semanas, que no caso seria uma semana. Lembra que uma semana de anos, uma semana tem 7 dias, mas uma semana de anos seriam 7 anos, entendeu? Por isso que 483 vai mais 7, fecha em 490, entendeu? 490 anos. Então, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, correu literais 483 anos. E como a gente sabe que esse ungido aqui, o príncipe, é Jesus? Eu coloquei um texto aqui para explicar para vocês. Aqui, ó. É um texto. Tem uns textos que fala que Jesus ele é ungido de Deus. Tá lá em Isaías 2 que fala que ele vai ter os 7 espíritos de Deus. Tem Atos 10:38. Mas o texto mais interessante que eu achei foi o Lucas 4, do verso 17 ao 19. Por quê? Porque Jesus cita o ano jubileu. Não é engraçado? Ele mesmo faz conexão com as 70 semanas e com o ungido das 70 semanas. Ele pega o ano jubileu, que é a matemática que a gente usa para calcular as 70 semanas, ele insere nessa passagem e ele fala assim, que ele é ungido, entendeu? Quando você for ler o capítulo 9, ler o ungido e ler as 70 semanas, você sabe que é Jesus, é dele que está falando aqui esse ungido. Verso 17 de Lucas 4, olha para vocês verem que interessante. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá vendo, irmãos? Esse ungido príncipe que aparece aqui é Cristo. Ele até faz uma conexão com o ano jubileu, que é a matemática que nós usa para calcular as 70 semanas do capítulo 9 de Daniel. E ele se coloca, ele pega esse ano jubileu e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Ele me ungiu. Ungido aqui significa Messias, né? O Cristo. Cristo e Messias. Cristo e ungido é a palavra que... O significado disso é Machia, ou Messias, né? Que significa ungido. Então esse príncipe aqui, esse ungido, é Cristo. Então, desde a saída da ordem até a crucificação de Cristo, correram 483 anos. Restam ainda 7 anos. Mas vamos continuar no entendimento. Ó, continuando o verso 25, né? E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha aqui, irmãos, que interessante. Ó, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Percebe, irmãos, que depois das 62 semanas o Messias seria morto? Aqui, ó, depois das 62 semanas seria morto o ungido. Seria morto depois das 62 semanas. Só que essas 62 semanas já correram 7, lembra? 7 semanas, 62 semanas, desde a saída da ordem.
Então aqui, o certo é dizer assim, ó, depois da semana 69 será morto o ungido, porque já passou 69 semanas, 483 anos. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Quem é esse povo e quem é esse príncipe que há de vir? Você já parou para se perguntar quem que é esse povo e quem que é esse príncipe que há de vir? Esse príncipe que há de vir aqui está em plena conexão com os capítulos passados, o chifre pequeno, o anticristo, o que faz guerra, o que faz alianças com 10 reis, lembra? Os 10 dedos da estátua, os 10 chifres do quarto animal terrível e o chifre pequeno que se levanta, subjuga 3. Esse príncipe é esse rei, é o anticristo que vai surgir no último tempo, no tempo da ira. Mas quem é o povo do anticristo que destruiu a cidade e o santuário? Agora ficou fácil o cálculo, né, irmãos? Foram os romanos que destruíram o santuário, o templo e a cidade. Então, a gente já calcula que o povo do anticristo é os romanos. Tá certo? Não. Não. Não é. Na verdade, não foram apenas romanos. Quem destruiu o templo e a cidade não foram apenas os romanos. Então esse príncipe que há de vir não é romano. Ele pode ter aspecto do Império Romano, mas não é romano. Eu coloquei aqui uma citação de 2 historiadores. Eu não tenho livro, eu peguei essa citação de um irmão. O historiador é Flávio Josefo. É 2 historiadores, Flávio Josefo e Tácito. Tácito no livro A História, nova edição do livro, 5.1. Ele vai dizer o seguinte, quem que era o povo que virá, Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, 10ª e a 15ª. Para este ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª que ele havia retirado de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam os judeus, com ódio habitual de vizinhos. E aqui, cada referência que ele deu ali da 5ª, 10ª, eram os povos respectivos que ele recrutou para o exército. Macedônia, 10ª legião do extremo marítimo da Síria, Apolinária Síria, Ásia Menor Síria, Egito, Galácia Síria. E o Flávio Josefo vai dizer o seguinte, então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, aonde se reuniu forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis naquelas vizinhanças. Flávio Josefo e as guerras dos judeus. Livro 3, capítulo 1, parágrafo 3. Malcos, também, rei da Arábia, enviou 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria, e a maior parte dos quais eram arqueiros. Flávio Josefo. A Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 4, parágrafo 2. Então você percebe, irmãos, que esses historiadores, eles citam povos árabes misturado junto com o povo, com o exército romano, que causou a destruição da cidade e do santuário. Então a gente não pode afirmar que o anticristo será um romano, que virá de Roma, como muitos falam. O anticristo vem de Roma, o Papa. Eles falam que é o Papa. Mas não é isso. Os historiadores falam que tinha mistura de povos árabes envolvidos no exército romano. Então logo a gente já começa a fazer os cálculos. No Antigo Testamento mesmo, nos profetas, a maioria dos profetas fala de onde vem o anticristo, que vem do Oriente Médio, que vem da terra da Babilônia, terra da Síria. Lá o profeta Naum fala com exatidão, fala que de Nínive sairá aquele que maquina o mal contra o Senhor, que era onde eram as terras da Babilônia. Eles citam isso, que são povos árabes. Povos árabes que sairá desses povos o anticristo. E esse povo do príncipe que há de vir, então, aqui não é os romanos, é uma mistura. Tem romanos, mas tem muitos árabes também. Então esse povo, que agora você sabe que é o povo do anticristo, que são os árabes,
povo do Oriente Médio, eles destruiu a cidade e o santuário. E vamos continuar no verso aqui, o verso 26, né? Eles iriam destruir a cidade e o santuário, e o seu fim seria um dilúvio, e até o fim haveria guerra, desolações são determinadas. A gente sabe que o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E muitos falam que essas 70 semanas se cumpriram lá na queda do templo e na destruição da cidade. Se cumpriu lá as 70 semanas. Se cumpriu na morte de Estevão, tem aqueles que falam. E não tem nada a ver, nada a ver. E ainda falam que se cumpriu na queda do templo e na queda da cidade de Jerusalém. Mas me fala, irmãos, cadê esse príncipe que não veio? Cadê esse príncipe que não veio? Porque no verso 27 continua, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Lembra que a gente falou que até o Messias, 7 semanas e 62, 483 anos, o Messias seria morto? Então, para fechar os 490, as 70 semanas, restam ainda 7 anos. E para aqueles que falam que já aconteceu, se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo, esse príncipe que há de vir, aqui esse príncipe que há de vir, ele, que não veio ainda, que vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. Lembra? A semana que falta para fechar as 70. Os últimos 7 anos que faltam para fechar os 490. Falta acontecer isso. Falta acontecer essa última semana, que é a tão chamada última semana de Daniel, aonde aparecerá o anticristo. Ele aparecerá, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Lembra do capítulo 8? Que é posta a abominação da desolação, que faz cessar o sacrifício contínuo, das 2.300 tardes e manhãs, que é o período que vai levar para a purificação do santuário. E o texto continua, sobre as asas das abominações virá o assolador. Tem muitos que dizem que quem faz essa aliança com muitos aqui é Jesus, mas isso não bate com os textos, não é coerente. A aliança com muitos por uma semana, quem faz é o anticristo, porque essa aliança tem um tempo determinado para acabar, uma semana. A aliança que Cristo faz é eterna, não tem fim. E na metade da semana, quem faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar é Cristo, porque ele morre na metade da semana, que eles dizem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quem faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar é o anticristo, no último tempo, no tempo da ira. Porque quem faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar é o mesmo que estabelece a abominação desoladora. Lembra que Jesus falou? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lhe entenda, que quem cessa o sacrifício e a oferta de manjar é esse mesmo que estabelece a abominação desoladora. Para aqueles que acreditam que é Jesus que faz cessar o sacrifício, então é Jesus que também estabelece a abominação desoladora? Tá vendo? Os textos não batem. Você vai ver em Daniel 11, Daniel 11, 31. Olha isso aqui. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa. Retirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Percebe, irmão? Que quem faz cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjar é o mesmo que estabelece a abominação desoladora? Então esse não pode ser Cristo, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Então, nos últimos 7 anos finais, ele ainda não se iniciou, mas ainda restam 7 anos para consumar toda a história da humanidade, aonde o Senhor irá fechar as 2.300 tardes e manhãs, irá fechar as 70 semanas de Daniel, irá concluir aquelas 7 maravilhas. Entendeu? Então essa última semana ainda ficou para o futuro e a gente vai entrar nela, talvez nós ou talvez a geração futura, mas sabemos que está bem perto. Agora eu vou fazer um resumo de tudo, irmãos. Eu tenho uma foto aqui que eu peguei de um irmão e vou fazer um resumo de tudo que a gente já estudou. Vamos fazer uma revisão do estudo.
bem rápido para nós fechar esse estudo, porque senão vai ficar muito grande. Então, desde o verso 24 ao 27, a gente sabe. Depois você vai ter que ler com paciência e reler de novo e estudar de forma mais aprofundada. Eu só tô passando o caminho para vocês e mostrando para vocês, é por aqui, anda por aqui. Então a gente sabe que do verso 24 ao 27, desde a saída da ordem de Artaxerxes até o Messias, o príncipe, iriam contar 7 semanas e 62. 49 anos mais 434, que resultam 483 anos. Então o Messias apareceria no ministério dele, Jesus, e seria morto. E o texto continua: depois das 62 semanas, que seriam 483 anos, mais os 7, mais os 49 anos ali atrás, o Messias seria morto. E o Messias foi morto. E o povo de um governante que viria, o povo de um príncipe que há de vir, iria destruir a cidade e o santuário. E isso aconteceu aqui, Eles destruíram a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. 37 anos depois de Jesus, eles destruíram a cidade e o santuário. Mas nós sabemos, já estudamos, que esse povo e esse príncipe que há de vir não são os romanos, não. O Senhor está trabalhando com aspectos de todos os reinos para montar o Império da Besta, para falar para nós o que será o Império da Besta e o Anticristo. Então a gente sabe que havia mistura de povos que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, não apenas romanos, mas sim árabes envolvidos. E o texto continua dizendo que guerras e desolações seriam determinadas até o surgimento do príncipe que haveria de vir. Lembra? O povo de um príncipe que há de vir. Então esse príncipe ainda não veio. Esse príncipe, esse governante, será o anticristo. Então a gente entende que na morte do Messias, na morte de Jesus, houve como se fosse assim, um hiato de tempo, uma pausa. Jesus morreu e houve uma pausa nas 70 semanas. Então ainda temos para ser cumprido 7 anos finais. 7 anos para findar as 70 semanas e concluir todo o propósito de Deus que a gente leu no verso 24, que era cumprir aquelas 7 maravilhas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então ainda restam 7 anos finais para que aqueles 7 pontos sejam cumpridos. Esses 7 anos ficou para o futuro, para fechar os 490 anos. Então uma semana equivale a 7 anos, que fecha os 490. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Então agora a gente entende que para o fim dessa era presente, desse século presente, ainda restam 7 anos. Eu não estou falando que ele começou. A gente tem que estar atento aos sinais para ver quando eles vão se iniciar. Porque quando o anticristo estiver governando e reinando, a gente sabe que a gente está na metade da semana, ou a gente iniciou a última semana. Porque no começo da semana, como está lá no verso 27, ele vai fazer aliança com muitos. Deixa eu só tirar um negocinho aqui o editor. A gente sabe que quando o anticristo nos últimos 7 anos aparecer aqui na metade da semana, fazendo cessar o sacrifício e a oferta, o sacrifício contínuo e a oferta de manjar, quando ele faz cessar, já estamos na metade da semana. Nos 3 anos e meios, aqui eu coloquei aqui 3 anos e meios, dividido em 2 partes. Essas expressões aparecem no capítulo 12 de Daniel e em Apocalipse, irmãos, como 42 meses, 1260 dias,
tempo, tempos e metade de um tempo, tá falando exatamente dessa última semana. Aqui resta. Então, durante 3 anos e meio, aqui também vai iniciar o ministério das duas testemunhas, que é um estudo que eu vou trazer. Mas aqui na metade da semana o anticristo fará acordos com muitos por uma semana. Ele fará acordos com muitos por uma semana. Só que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. E é posta a abominação da desolação. Então se inicia a grande tribulação, a qual Jesus falou lá em Mateus 24. Que quando vires o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, quem estiver na Judéia fuja para os montes. Ou seja, na metade nos 3 anos e meio iniciais ele faz o acordo e na metade da semana ele quebra os pactos que ele faz, as alianças. Estabelece a abominação da desolação e começa a grande tribulação. E não se engane, a igreja não vai ser arrebatada no início dos últimos 7 anos finais, como muitos acreditam. Não vai. A igreja não vai ser aqui, ó, arrebatada aqui, ó. Tem uns que acreditam que a igreja é arrebatada aqui, aí restam 7 anos de grande tribulação e quem ficou na terra que se vire, como se Deus fosse irresponsável. Não, não vai ser assim. A igreja estará junto. As nações, o povo da besta e a igreja. Essas 3 classes estarão juntas na última semana de Daniel, nesse último ciclo, aonde as duas testemunhas, que são judeus e gentios, profetizando as coisas que estão escritas lá em Apocalipse 11, com sinais e prodígios, pregando o evangelho do reino a toda criatura. Então se levanta o anticristo na metade da semana, faz guerra contra os santos e os vence, como está lá em Apocalipse 11, Apocalipse 13, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12. E o fim que está decretado sobre ele vai ser feito, que é aqui, irmãos, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento no final dos últimos 7 anos da história dessa era. No final dos últimos 7 anos, o Senhor Jesus volta e cumpre o que está lá em 2 Tessalonicenses 2 e também no profeta Isaías, que com o sopro da sua boca ele desfará o iníquo, destruirá o anticristo e todo o seu império. Mas até lá, irmãos, a gente tem que se preparar. Então eu espero que esse estudo tenha edificado os irmãos, e como eu sempre oro a Deus e peço, abre, desperta os olhos dos irmãos para as profecias, porque o tempo está próximo. Então medita nessas palavras, busca Deus em oração, busca Deus com esses estudos e repasse, compartilha. Porque se uma só pessoa levar o que eu tô falando a sério, eu já me dou por satisfeito. Eu já me dou por satisfeito porque é mais um arrebatado pro reino das luzes, mais um inscrito no exército de Deus para preparar a igreja pro último tempo da ira, para a grande tribulação, aonde nós faremos sinais e prodígios na virtude de Moisés e Elias, com grandes sinais e prodígios, e entraremos na grande tribulação para pregar o evangelho do reino a toda criatura. E então virá o fim. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Compartilhe esse estudo, irmãos, e vamos avançar no conhecimento do Filho de Deus. Deus abençoe. Até o próximo estudo. A santa paz de Deus.